Olá, eu sou a acadêmica Elza Silva Coelho, tenho como tutora Valdirene Paulino e faço o curso de licenciatura em Pedagogia pela UEG em Rede, Núcleo de Colinas do Sul, Goiás. Meu trabalho é da disciplina de Aquisição e Desenvolvimento da Linguagem e o tema será Estudo Orientado, Perfazendo o Letramento e o Letramento Digital. Segundo o estudo propostos, é perceptível que é possível afirmar que não existe estágio zero de letramento, pois todo sujeito, independentemente de condição socioeconômica ou intelectual, faz algum tipo de uso da escrita e de sua prática social. Segundo Kleiman, a escola é a principal agência de letramento e o destaque é atribuído somente à escrita, proporcionando diferencial a quem possuem. Nessa perspectiva, as suposições culturais e a ideológicas são dissimuladas e apresentadas como neutras. E os efeitos do letramento são considerados benignos. Por isso, as deficiências do sistema educacional na formação de sujeito plenamente letrado são decorrentes dos próprios pressupostos que subjazem ao modelo de letramento escolar. Mas atualmente a definição mais difundida é a apresentada por Magda Soares, que diz que letramento é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever. O estado ou condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita, desse modo, letramento seria resultado ou consequência do processo de alfabetização. Sendo assim, o primeiro passo para conseguir trabalhar o letramento digital na escola é formar os professores e funcionários quanto ao uso dessas ferramentas. Em outras palavras, é preciso letrar digitalmente os próprios profissionais da educação e, para isso, buscar cursos sobre o tema seria fundamental. Porque letramento é o resultado do convívio com as letras, tanto para ensinar ou aprender, ou tanto para ensinar ou aprender a ler e escrever, independentemente da condição social ou cultural. Já o letramento digital é quando o sujeito domina as tecnologias digitais, quando assume qualquer mudança nos modos de ler e escrever os códigos e sinais verbais e não verbais, como imagens e desenhos tecnológicos, via e-mail, WhatsApp, por informações de internet, dentre outros. Os meios tecnológicos e não tecnológicos utilizados para desenvolvimento do processo de aquisição da linguagem no contexto educacional. Bom, os meios tecnológicos são vários: o Word, PowerPoint, celulares, computadores, tablets, etc. Podendo utilizar meios de comunicação, como WhatsApp, plataformas digitais, transformando o processo de aprendizagem tradicional para uma aprendizagem letrada. Enquanto os não tecnológicos devem atuar de forma construtivista, utilizando os meios tecnológicos para ampliar o seu trabalho em sala de aula, pois atualmente o professor tem em mãos materiais didáticos e recursos pedagógicos, que são dominós alfabéticos, trilhas de palavras, livros, revistas e outros que conduzem ao aprendizado de forma eficaz e aproveitando os diversos ambientes internos e externos para conduzir o aluno na aquisição da linguagem. É perceptível que o avanço das tecnologias contribui para a mudança na forma como você se relaciona com a leitura e a escrita? Sim, é perceptível que a tecnologia tenha avançado tanto na área da biotecnologia quanto na área da eletrônica. As pessoas utilizam todo momento os meios tecnológicos. O indivíduo contemporâneo se adapta cada vez mais com as tecnologias da educação e tem cada vez mais comunicado através da leitura e escrita de mensagens e notícias das redes sociais. O processo de aquisição da linguagem formal é discutido no contexto de aprendizagem e estudo? Como você enfrenta fato
de que terem que utilizar a linguagem formal no contexto educacional? Bom, na universidade, durante a formação em licenciatura em pedagogia, a discussão sobre o processo de aquisição de linguagem é evidente e tem por bases diversos teóricos e conceitos. Na universidade, praticamente todos os estudantes tiveram que deixar de lado as abreviações das conversas por meios eletrônicos e ponderar sua comunicação utilizando a linguagem culta ou formal, que é proposta para o meio acadêmico. A fala escrita tem se modificado com as tecnologias, pois as pessoas necessitam, pelas redes sociais, apenas ser entendida e não a linguagem seja mais correta possível. Para aquisição de conhecimento, utilizo uma plataforma digital do Moodle UEG, utilizo o WhatsApp, atividades online e através da webconferência realizo atividades de trabalho, faço vídeo e posto no YouTube para apresentar slides das atividades presenciais. O conhecimento é adquirido com a interação com o meio, necessitando de um mediador presencial ou à distância para, através de metodologias diversas, propiciar práticas para aquisição de conhecimento. Sem os recursos tecnológicos, as crianças podem sim aprender, basta um ambiente propício e metodológico, que sejam diversos, porém ela não será alfabetizada de forma letrada para atuar na sociedade em que vive. Quais as principais definições para letramento e letramento digital? O letramento designa as práticas para estudos e o desenvolvimento da leitura, escrita e produção textual. Letramento digital são as práticas sociais da leitura e produção de texto em ambientes digitais, utilizados pelo computador ou por dispositivos móveis. Porém, atualmente, o professor deve conhecer diversas teorias que ressaltam a necessidade do letramento, através das ações pedagógicas de alfabetização. Já o letramento deve ser alinhado à alfabetização e a letramento didático. O professor atuante deve viabilizar de forma pedagógica o acesso de seus alunos à tecnologia. O letramento aborda o uso de alfabetização, vinculando as ações dos professores para o desenvolvimento do aluno. O professor deve ser capaz de desenvolver suas habilidades e competências no processo de didatização, visando alcançar os objetivos pedagógicos em sala de aula. Esses objetivos devem estar contidos em seu planejamento. Nas aulas, o professor deve promover debates, comparações de notícias, reflexões dinâmicas, leitura e escrita da forma contextualizada. Aqui estão algumas referências do trabalho apresentado.